Olá, sejam muito bem-vindos. Este é o GeoTalk, seu novo podcast geográfico. Aqui abordaremos temas atuais e relevantes, sempre com um olhar geográfico. Eu sou Levi Silva, faço parte da equipe da Biblioteca do BPGG e tenho a honra da companhia de João Vitor Sanches, que é mestrando em Geografia pela UFRJ, e Duda Moreno, graduanda em Geografia também pela UFRJ. Bem, o nosso tema de hoje é a uberização da vida e eu já gostaria de perguntar para o João, na sua perspectiva, qual o preço que você entende que as pessoas estão dispostas a pagar, ou até mesmo se elas estão conscientes, né, desse preço que elas têm pago para poder fazer uso dessas plataformas, que é o centro desse modelo de uberização tanto do trabalho como da vida? Bom, então essa pergunta é uma pergunta que requer informações a respeito do funcionamento dessas plataformas e de como elas impactam a nossa vida, sobretudo em relação ao desejo de consumo imediato, que é cada vez mais inato a todo e qualquer ser humano, né? E durante esse período de pandemia, ficou público e notório que esse desejo de consumo se tornou muito mais nítido e a utilização dessas plataformas até então se tornou muito mais nítida. E isso traz uma série de consequências na escala do trabalhador e na escala da atuação dessas plataformas, né? Para poder corroborar e explicar de uma certa forma ou de outra esse questionamento que você colocou no início, eu trago alguns números que foram retirados da revista Forbes, da edição de março de 2019, sobre a atuação dessas empresas até então no Brasil, né? Em março de 2019, a empresa iFood, que é uma das maiores especialistas de delivery no Brasil, ela faturava cerca de 17 bilhões de reais por ano. E cerca de 17 bilhões de pessoas usavam os serviços do iFood regularmente. E cerca de 4 milhões de pessoas trabalhavam para a plataforma iFood no ano de 2019. Durante o início da pandemia, no mês de março de 2020, uma nova pesquisa apontou que cerca de 380 mil novos trabalhadores começaram a ser entregadores da plataforma iFood, né? Além desses números, eu também quero deixar como reflexão a forma como esses trabalhadores mantêm essas relações de contato com a empresa iFood. Quando eles entram no aplicativo para se cadastrarem como entregadores, a empresa deixa muito claro de que eles não são funcionários ligados ao iFood, mas que eles são, na verdade, parceiros. Porque, afinal de contas, o iFood ele não se considera uma empresa de transporte e logística, mas ele se considera uma espécie de intermediador entre o entregador e o consumidor final. No momento que o iFood ele retira da sua possibilidade a capacidade de tratar essas pessoas que trabalham com eles como funcionários, ele se imiscui de toda e qualquer obrigatoriedade de garantir até então que as leis trabalhistas sejam cumpridas, os benefícios sociais a esses trabalhadores sejam cumpridos e que eles sejam amparados pela lei. Um outro ponto interessante também é que os entregadores do iFood, em sua grande maioria, eles são considerados autônomos diante da plataforma. Então, eles são obrigados a comprarem todo o material de trabalho que eles vão utilizar para realizar as entregas, como, por exemplo, a mochila, o capacete, a moto ou a bicicleta, e todo e qualquer tipo de dano que eles vierem a ter durante os momentos de trabalho, eles são obrigados a pagar ao iFood os possíveis danos que isso pode ser causado. Um outro aspecto interessante é que uma pesquisa também recém-lançada no mês de abril de 2020, portanto durante a pandemia, aponta que os trabalhadores do iFood que trabalham de bicicleta, eles têm que pedalar cerca de 12 horas por dia para faturar algo em torno de R$ 930, portanto um piso inferior ao salário mínimo nacional. Esses números eles apontam a tamanha desigualdade que existe nas relações trabalhistas perpetradas pela empresa iFood. E isso mostra, de uma certa forma ou de outra, que o iFood é a simbolização máxima do que vivemos atualmente, que é a precarização do mercado de trabalho. A precarização do mercado de trabalho atinge cada vez mais grupos esses não apenas vulneráveis, historicamente falando, mas novos grupos sociais que surgem nesse sentido e ajuda a aprofundar o histórico problema da desigualdade social no Brasil. Ótimo. Duda Moreno,
eu já te pergunto, qual a conexão, né, da uberização do trabalho, disso que acabou de ser introduzido e abordado, com os direitos trabalhistas que foram conquistados, né, ao longo do tempo, principalmente no século passado? Bom, inicialmente vale pontuar que um país como o Brasil, que foi pautado por um genocídio de uma população indígena, escravidão e todo um processo de uma relação de trabalho que não existia, que era pautado totalmente pela exploração do recurso humano de corpos, né? Ele vai ter diversos problemas e resquícios até hoje nas suas relações de trabalho. Depois, com o fim da abolição e alguns anos depois, alguns direitos trabalhistas foram conquistados, como o uso da CLT, carga horária, direito a férias e tudo mais. Todos esses direitos foram conquistados, e aí hoje a gente consegue perceber uma linha tênue entre esses direitos que foram conquistados com a perda totalmente deles com essa escravidão digital no século XXI, né? Com os trabalhadores sendo cada vez mais colocados nessa posição de empreendedor, patrão de si mesmo. Você faz o seu próprio horário, você flexibiliza a sua vida, sendo que, na verdade, isso tudo é pautado por uma onda de desemprego, por uma ilusão vinda do próprio neoliberalismo, né? E aí, sobre isso, a gente pode observar que no ano de 2008, a gente teve uma crise, né, que culminou todos esses problemas, não é? E aí eu acho que o João pode explicar um pouquinho melhor como que foi essa crise de 2008 e quais foram os danos que ela trouxe até hoje e como que toda essa crise, né, precarizou e permitiu uma terceirização do trabalho que posteriormente, a partir do 2015, 2016, essa terceirização foi aprovada em lei, não é mesmo? Exatamente. Bom, eu acho que um ponto focal que nos ajuda a entender a situação do trabalho precarizado no Brasil, e não somente no Brasil, mas no mundo atualmente, é a crise de 2008. A crise de 2008 foi uma das maiores debacles financeiras mundial depois da crise de 29 e ela, de fato, abalou as estruturas do neoliberalismo econômico e financeiro. Porém, ela não destruiu o neoliberalismo econômico e financeiro, muito pelo contrário. Ela fortaleceu cada vez mais um neoliberalismo mais agressivo, modificado e muito mais bem estruturado, né? Para a gente mais ou menos entender rapidamente o que seria esse neoliberalismo que eu supracitei, é importante ter em mente que o neoliberalismo não tem uma definição clara e específica do que seja. Alguns autores afirmam que o neoliberalismo ele é, na verdade, um sistema ideológico, político e econômico, porque ele penetra tanto nas áreas da economia, quanto nas áreas da política e, acima de tudo, nas áreas das relações sociais. Se sabe que a partir de 2008, o neoliberalismo ele assumiu um novo corpo, muito mais forte, muito mais bem estruturado e muito mais ramificado. Com a crise de 2008, percebeu-se que a economia mundial ela deveria se reorganizar. E essa reorganização ela deveria ser feita a partir de uma diminuição da intervenção do Estado na economia e de uma maior intervenção do chamado mercado. E foi justamente esse mercado responsável pelo reaparelhamento da economia como nós conhecemos. É a partir de 2008 que surge uma modalidade conhecida como economia de compartilhamento, que é um tipo de modalidade econômica baseado na ideia de que é muito mais rentável um consumo compartilhado de uma forma pseudoconsciente do que o consumo exagerado que vinha sendo praticado até então. Então a filosofia do dividir o carro, a filosofia do dividir a roupa, a filosofia da troca, a filosofia de prestar serviços a outras pessoas começou a fazer parte da base da economia mundial a partir daquele momento. Tudo isso num contexto em que a economia ainda sofria as consequências dessa grave crise econômica, com o aumento do desemprego, o aumento da desigualdade e a precarização das relações sociais e das relações de trabalho. Para se ter mais ou menos uma ideia, entre 2008 e 2010,
a quantidade de desempregados nos Estados Unidos alcançou um número recorde. E isso fez com que muitos ex-trabalhadores de empregos formais, estabilizados, de carteira assinada, migrassem para essas plataformas de economia de compartilhamento com o objetivo de trabalharem pretensamente de uma forma autônoma e livre. Foi nessa conjuntura que o Uber conseguiu ter um destaque muito grande na economia mundial, hoje se tornando uma das maiores e mais rentáveis plataformas do mundo. O iFood, no caso do Brasil, o Airbnb, nesse caso, em diversas localidades do mundo, e inúmeros outros exemplos dessas plataformas de economia de compartilhamento que tiveram, nesse caso, um grande sucesso a partir da crise econômica de 2008 e do aumento da precarização das relações de trabalho. É importante destacar, Levi, nesse aspecto todo que nós estamos tratando, de que a economia do compartilhamento, ela veio para ficar à medida que ela se tornou uma política de Estado. Alguns analistas acreditam que o Estado ele se curva diante dessas novas formas de economia de compartilhamento, de precarização do mercado de trabalho, justamente porque não existe uma outra alternativa viável para sustentar a economia, a não ser a adoção dessas novas formas de renda e dessas novas formas de trabalho. Então, o preço de uma pretensa economia neoliberal é a exploração de diversas pessoas, em sua grande maioria marginalizadas historicamente pela sociedade, a desempenharem trabalhos completamente depauperados, sem condições mínimas alguma até então de sobrevivência diária e nem respaldo das leis. É interessante que essas plataformas, elas até então se apresentam nunca como empresas, mas sim como intermediárias. Elas se colocam como intermediárias entre o consumidor final, que é nós, que até então fazemos uso do Uber, fazemos uso do iFood, fazemos uso do Airbnb, e entre automaticamente aquelas pessoas que, na sua condição de trabalhadores autônomos, querem prestar serviços para essas pessoas. Todo esse discurso mascara justamente a exploração, a servidão e a depauperação que esses trabalhadores são subjugados a viver. Existe um documentário disponível, inclusive na internet, que foi realizado pela Rede Coletiva Nossa São Paulo no ano de 2019, chamado Geek, a Economia de Compartilhamento. E uma frase de um motoboy me chamou muita atenção, em que ele diz a seguinte afirmativa: é muito melhor ter um trabalho desse do que não ter trabalho. Então, justamente entre a opção de você estar desempregado e ter um trabalho precarizado que não vai te garantir minimamente o sustento e nenhuma proteção trabalhista, as pessoas optam por essa segunda opção por uma questão meramente de sobrevivência. E é isso que vem aumentando os lucros dessas empresas e é isso que vem fazendo com que a economia possa se sustentar a partir da exploração e da servidão desses trabalhadores. Acontece que essas empresas também elas usam de diversas técnicas com o objetivo de fazer com que os trabalhadores eles possam se tornar condescendentes com a situação de exploração em que eles vivem. Uma delas é a chamada economia de engajamento. No caso específico do iFood, um programador foi chamado para poder criar até então uma série de artifícios que promovessem de uma certa forma ou de outra uma intensa competitividade entre os trabalhadores da plataforma. Então, existem algumas metas que devem ser batidas ao longo do dia, ao longo do mês, e quando essas metas são batidas, aqueles trabalhadores eles vão ganhar até então um benefício, ou vão ganhar um prêmio, ou até mesmo vão ganhar algum tipo de porcentagem maior na renda deles, né? Isso automaticamente cria uma espécie de competitividade entre esses trabalhadores para saber quem é que vai conseguir alcançar esses objetivos delimitados pela plataforma. E ao estimular essa competitividade entre os trabalhadores, consequentemente se mina até então a solidariedade tão necessária para que eles se libertem desse processo de servidão na qual são submetidos a essas plataformas. Inclusive, uma das características básicas do neoliberalismo atualmente é justamente o estímulo à competitividade, não somente no trabalho, mas também na nossa vida, a competitividade em relação ao outro, a competitividade nos nossos relacionamentos e, mais do que tudo, no intenso processo de autoavaliação.
Eu acho que o mais amedrontador dessas plataformas e desse processo de uberização da vida é a constante avaliação que esses trabalhadores estão submetidos num sistema de ranqueamento, em que uma estrela que você der, ou 5 estrelas que você der, você pode estar literalmente agindo sobre a renda, a vida e o futuro daquele trabalhador subjugado àquela plataforma. Uma questão interessante no Brasil, para finalizar, é que nos últimos anos nós vemos até então uma maior quantidade de pessoas ligadas à classe média, trabalhando para essas plataformas e adotando esse estilo de vida uberizado nas suas relações de trabalho, né? Historicamente falando, em diversos países do mundo, nós verificamos que as pessoas que se sujeitam a esse tipo de trabalho são aqueles trabalhadores historicamente marginalizados ou grupos sociais historicamente marginalizados. Negros, refugiados, imigrantes, mulheres, em sua grande maioria. Mas hoje nós conseguimos perceber até então que o estado de depauperação, de crise, de letargia econômica é tão grande no Brasil, especificamente, que esses trabalhadores marginalizados agora veem até então pessoas pertencentes à classe média trabalhando até então nessas plataformas e se subjugando a esse tipo de exploração e servidão. É muito comum até então nós vemos diversos Uberes ou diversos entregadores de aplicativo com nível superior ou até então ex-empregados de grandes construtoras, de grandes fábricas, de grandes empresas. Então isso mostra que existe uma espécie de democracia da precarização, de que não é somente mais a raça, não é somente mais a orientação sexual, não é somente mais a condição social e econômica que vai definir que você se subjugue a esse tipo de prática trabalhista, mas sim a precarização atinge a todos em diversos níveis, em diversas classes e em diversas condições. É o neoliberalismo penetrando não apenas no trabalho, mas também na vida social e no cotidiano de cada pessoa. Beleza. E assim, em decorrência desse novo paradigma de trabalho, né, da uberização da vida em si, surgem problemas urbanos diversos, né, inclusive pelo uso excessivo dessas plataformas, dos serviços, inclusive do Uber. Exatamente. Né? E aí vale a pena a gente lembrar aqui que o Brasil é um país que vem de um genocídio de toda uma população, que foi a população indígena que foi genocidada aqui no Brasil e também pautado pela escravidão. Então, um país que vem de uma escravidão, que vem de um sistema de exploração de corpos humanos, ele vai ter problemas com relação à sua relação de trabalho, sabe? E aí, antes de eu falar um pouquinho sobre os problemas urbanos causados pelo uso excessivo dos aplicativos, esses aplicativos de transporte, eles tiram a sensação de que essa pessoa não precisa mais comprar um carro. Ele te dá essa falsa sensação de que comprar um carro hoje, no século XXI, é um investimento que não vale a pena. E aí, toda essa pessoa que está ascendendo socialmente, que está conquistando bens materiais, como compra de casa, comprar um carro, ele perde isso por causa dessa falsa sensação de ter um aplicativo de transporte à sua disposição, para poder levar ele para qualquer lugar que ele queira ir, em determinado horário, e ele só precisa pagar pelo valor da corrida, sem se preocupar com a manutenção de um carro, a troca de uma peça, né, sobre também a gasolina, se a gasolina aumentou, ficar preocupado com esse aumento, né, do petróleo, enfim, todas essas questões, né? E aí... O ônus é completamente dele, né? Exatamente, porque o carro não é dele, o carro é do motorista, então ele não precisa se preocupar, né? Pensando um pouquinho nessa posição do consumidor da utilização, que faz a utilização do transporte por aplicativo, né? E alguns problemas urbanos que a gente tem com relação ao uso dos aplicativos são os grandes engarrafamentos que a gente percebe nos horários de pico, por exemplo, nos horários da manhã, da tarde e da noite. Sobretudo pelas pessoas que estão indo para os seus trabalhos, faculdades, muitas das vezes são algumas pessoas que estão atrasadas para os seus compromissos e aí acabam utilizando
esse aplicativo, né, com aquela sensação de que vai chegar mais rápido, sendo que na verdade está colaborando para que haja um engarrafamento muito maior, porque quanto mais carros nas ruas, maior o engarrafamento. E também, quanto mais carros nas ruas, maior a emissão de CO2, maior essa contaminação, maior essa poluição, né, que acontece também. E aí, falando um pouquinho também sobre a mobilidade urbana, especificamente do Rio de Janeiro, enfim, a gente percebe que as empresas de ônibus não estão se mobilizando mais para a melhoria dos seus transportes, para poder, assim, satisfazer as pessoas que usam o transporte público. Claro que o transporte público ele ainda é muito sucateado, não tem a quantidade devida da forma como deveria ter, mas devido a essa grande utilização de pessoas utilizando transporte por aplicativo, a gente percebe que as empresas de ônibus não têm mais a mesma preocupação de melhorar o seu transporte, né? E aí esse consumidor de aplicativo, ele vai tentar balancear. Poxa, para que eu vou usar um transporte coletivo se eu posso ir confortável, num ar-condicionado, me sentindo bem, chegar no horário planejado, entende? E aí também, assim, para o motorista, né, a gente percebe diversos riscos e danos. Será que realmente vale a pena para o motorista do aplicativo trabalhar nessas condições, né? O que será que está por trás dessa ilusão de um trabalho autônomo, de ser o seu próprio patrão? Né? Muitas das vezes são motoristas que trabalham estressados, com pressão psicológica, com metas pessoais a bater, né? Com as próprias dívidas, né, das casas, enfim, que precisam ser pagas. E aí são motoristas que trabalham às vezes 12 horas por dia, né, dentro de um carro, no trânsito, que a gente sabe que trabalhar no trânsito é algo estressante, que gera diversos tipos de problemas, não só psicológicos, mas também problemas físicos, né? Então, como também, se você ficar sentado muito tempo em uma posição, vai gerar um problema na coluna, né? Então, assim, são reflexões que a gente faz quais são os danos que esse motorista tem para além dos danos econômicos, né? Sim. E assim, dentro disso, a gente vê que vários países já têm feito uma mobilização dentro da lei, né, para poder garantir certos direitos nessa relação de trabalho, porque é uma relação de trabalho e não necessariamente uma parceria. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o governo brasileiro em relação a isso, né, a uberização do trabalho. O que vocês notam, assim, que tem sido feito de um tempo para cá e como que isso tem sido tratado? Bom, desde 2017, eu acho que antes disso, mas em 2017 fica muito mais nítido e claro uma agressiva política neoliberal adotada pelo governo federal, né? Começou na gestão Temer e meio que se materializou de uma forma muito mais ramificada na gestão Bolsonaro. Então, o neoliberalismo ele assume a sua face mais perversa, nesse caso, no governo Bolsonaro, sobretudo, com a aprovação da lei, com a aprovação da reforma do trabalho, né? Essa medida provisória, ela meio que tornou lei a precarização, tornou lei a instabilidade trabalhista e tornou lei a supressão dos direitos dos trabalhadores, né? Então, num contexto em que o próprio Estado, por meio de políticas públicas, estimula justamente esse processo de precarização do mercado de trabalho e da figura do trabalhador, é público e notório que essas plataformas elas vão conseguir cada vez mais adeptos e vão conseguir cada vez mais se consolidar no cenário econômico brasileiro, né? A grande questão é de que existe como você bem mencionou, existe uma série de reações, nesse caso, em outros países, à presença dessas plataformas, né? No caso específico do Uber, existem exemplos de países em que a Uber não opera mais, porque houve uma grande mobilização por parte do setor sindical dos taxistas e também de algumas instâncias do Estado, como a Prefeitura e também o Estado, com o objetivo até então
de impedir que essas plataformas pudessem até então consolidar a sua estrutura nesses países, por acreditarem que elas deveriam sim se subjugar à lei desses países, não somente no que tange à lei trabalhista desses países, mas também no que tange a pagamento de impostos e de tributos por prestarem um serviço à sociedade, né? É interessante que no caso do Brasil nós vemos isso exatamente o contrário, nós vemos cada vez mais o Uber e o iFood e essas outras plataformas como uma alternativa a esse projeto político, claro, de desmonte dos direitos trabalhistas e de precarização do mercado de trabalho. Eu só queria, a nível de resumo, deixar como reflexão para as pessoas que estão ouvindo esse podcast a respeito da questão da uberização da vida, para a gente pensar esse modelo de uberização da vida como se fosse uma espécie de grande fórmula, né? Em que a crise de 2008, somada ao neoliberalismo, teve como principal consequência o aumento do desemprego e, no limite, automaticamente o aumento da precarização das relações trabalhistas. É um fator que veio para ficar, infelizmente, cada vez mais, e pós-pandemia essa situação vai se tornar muito mais aguda, muito mais agravada, porque a quantidade de pessoas desempregadas até então vai aumentar de forma assustadora num espaço de tempo muito curto. Então, a quantidade de trabalhadores que vão justamente apelar para essas plataformas, apelar para esse tipo de trabalho, vai aumentar também de uma forma absurda, né? E como consequência, vai haver uma espécie de retroalimentação da precarização do trabalho, uma retroalimentação até então da perda de direitos trabalhistas. É uma situação muito grave, no momento que o mundo vive uma das maiores pandemias dos últimos anos, inclusive acho que, acredito eu, a maior pandemia do século. Essas empresas são as que mais faturam na Bolsa de Valores de Nova York. O iFood, no caso do Brasil, e a Uber, no caso do mundo, elas tiveram um crescimento econômico absurdo em apenas 3 semanas do início da pandemia. Então, o meu questionamento que fica às pessoas que estão ouvindo esse episódio é isso. Até que ponto, né, é rentável contribuir com esse tipo de exploração, contribuir com esse tipo de lucro sobre vidas, sobre desgraças, sobre perdas e sobre o caos que essas empresas até então estão perpetrando. Só complementando, né, o que o João falou, a gente observa também, fazendo mais uma análise de quem são essas pessoas que estão nessa condição mais vulnerável a trabalhar por aplicativos, seja de entrega de comida ou do próprio Uber, são as pessoas mais periféricas, né, as pessoas que estão marginalizadas na sociedade, né? E assim, a gente percebe que hoje o que acontece é uma escravidão digital. Então, a pessoa que precisa pedalar mais de 12 horas para poder conseguir ter o mínimo de um sustento ou ter uma renda para poder se alimentar durante um dia, isso é um modelo escravista, isso é um modelo que ainda nos traz reflexos, né? Deixa esse resquício desde os tempos da escravidão, né? E aí a gente percebe que não está tão longe assim, que ainda está presente na nossa sociedade, né? É basicamente sobre esse assim, o meu questionamento. Por que a gente ainda tem todos esses modelos, né, implementados e entranhados na nossa sociedade, que é uma sociedade racista, excludente, não dá direitos, né? E com toda essa questão, né, vamos ter um Estado mínimo, a gente perde os nossos direitos e todas as nossas garantias devido a todos esses momentos. Não só agora, no momento de pandemia, mas em toda uma história nacional, né? Até uma última pergunta que eu queria saber, do ponto de vista de vocês. Você falou sobre escravidão digital. Nessas relações, né, uberizadas, vocês não têm também uma sensação que rola uma certa síndrome de Estocolmo? Como se quem está trabalhando ali fosse defender essa empresa com unhas e dentes, sem olhar o cenário que está por volta disso, sem às vezes ter uma noção clara dos seus direitos trabalhistas ou do que está acontecendo até mesmo em outros lugares do mundo? Bom, eu acho que não é nem uma questão de síndrome de Estocolmo, eu acho que é muito mais uma questão de necessidade
pura e simples, né? Os trabalhadores que estão ali, eles sabem muito bem das condições péssimas em que eles são subjugados, eles sabem muito bem de como eles são, enfim, explorados, de como eles são alijados dos direitos trabalhistas, de como eles não têm a menor estrutura, né, seja, enfim, legal, jurídica, econômica, para poderem pensar no futuro, para poder escrever os seus próprios futuros. Mas numa situação em que você tem como opção o desemprego ou o emprego precarizado, e você tem toda uma vida, né, fadada ao sustento de outras pessoas, a seu próprio sustento, e a toda uma exploração, a toda uma situação de completa esquizofrenia social, obviamente que você vai escolher um emprego precarizado. Então, é muito mais uma questão de eu só tenho isso a fazer, na grande maioria das vezes, e que leva esses trabalhadores a optarem, né? Nem é uma questão de escolha, é uma questão de necessidade. Infelizmente, eu só tenho isso e é isso. Eu não posso escolher outra possibilidade, porque não existe essa outra possibilidade. Então, o mais triste é isso, né? De que a grande maioria tem a plena confiança, a plena certeza de que é uma situação completamente degradante de diversos pontos de vista que você possa escolher para fazer essa análise, mas infelizmente só resta essa opção na atual conjuntura de desmonte do Estado, políticas draconianas, aumento do desemprego. Exatamente. E assim, também como falando um pouquinho das nossas relações sociais, que também acabam sendo muitas das vezes uberizadas, né? A gente lembra um pouquinho que o Bauman falava sobre os tempos líquidos, né? E agora com a era digital, as nossas relações sociais, os amigos que a gente faz, tudo isso também está incluso, está dentro desse movimento de uberização, até mesmo das próprias redes sociais, porque ali você pode escolher quem você quer ser, qual a imagem que você quer passar para as pessoas. Você quer passar uma imagem de uma pessoa séria, ou de uma pessoa descontraída, de uma pessoa que, enfim, você pode escolher quem você quer ser e você pode escolher quem vai te seguir, quem não vai. Então essa seleção, todos esses processos, essa nova configuração digital também influencia muito nas nossas relações sociais, né? nas nossas relações digitais e sobretudo também nas nossas relações de amizade, porque com essa nova opção, né, de fazer amigos virtuais, a gente já acaba perdendo contato com as pessoas que são os nossos amigos de muitos anos, e aí são substituídos por pessoas que muitas das vezes estão em outros estados, em outros lugares, senão aqueles que de nossa origem, né, do nosso próprio convívio de bairro, enfim, dos núcleos onde a gente participa, né? Então fica essa reflexão assim também, que as nossas, não só a economia, a política, a cultura está sendo uberizada, mas as nossas relações sociais também estão passando por esse momento. Essa competitividade que a gente cria entre a gente, né? Essa coisa de você ranquear as relações, tudo isso, claramente essa política de uberização da vida, das relações, e no frigir dos ovos do neoliberalismo, fazendo parte das nossas relações diárias, das nossas relações afetivas, das nossas relações cotidianas. Infelizmente, o neoliberalismo ele não é apenas um sistema econômico, mas ele é, acima de tudo, um sistema de vida, ele é, acima de tudo, um modelo de vida cada vez mais impregnado na sociedade. Bem, nosso tempo estourou. Eu quero agradecer muito, novamente, a participação do João, a participação da Duda. Eu queria deixar também o recado aqui, né, de que a gente já tem 2 episódios que já estão nas nossas plataformas, né, no Spotify, no Instagram, no YouTube, no Facebook. Você também, caso tenha alguma dúvida sobre o que foi falado, pode entrar em contato através das redes sociais da Biblioteca do PPGG. E a gente, nos próximos episódios, vai estar respondendo as perguntas que forem chegando. Então, a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.